Grasso diz algo bem interessante que eu destaquei aqui para a gente. Não é possível chegar a partir de cada uma das perspectivas apresentadas, lógica, retórica, dialética, a uma definição de argumentação que capte globalmente os aspectos dinâmicos e essenciais de sua prática. Olha que interessante. Então, o que significa? Christian Plantin, como Grasso, como outros autores que enfatizam a perspectiva dialogal, ficam um pouco, de certa forma, insatisfeitos com essas perspectivas que nós mostramos, porque ali falta alguma coisa, né? E é aí que a gente começa a falar da perspectiva dialogal, da abordagem dialogal. O que ela tem que as outras não têm, na verdade? Ou o que ela junta das três perspectivas e traz, de repente, num outro formato? Porque a gente sabe que dificilmente existe uma teoria original, né? Completamente original. Eu até acho isso um pouco da perspectiva da argumentação na língua, do Ducrot. Eu acho que ela é bem original, mas se a gente parar para colocar uma lupa, a gente vai ver que está tudo se reconstruindo, né? Então a perspectiva dialogal não é diferente. Ela bebe nas fontes clássicas, lógico, né? Mas tenta abordar algo que não ficou muito patente ali, e é isso que eu vou tentar mostrar agora até o final dessa nossa conversa, né? Então, para Plantin, a argumentação não está localizada na língua, né? E aí já é uma cisão, digamos assim, entre a perspectiva ducrotiana, não é isso? Mas para ele, na verdade, a argumentação é uma forma de interação problematizante, né? Eu vou falar mais disso. Então, na perspectiva dialogal, a preocupação é com a dinâmica, com as tensões geradas na interação, no momento em que a coisa acontece, né? No final das contas. A perspectiva dialogal, ela avalia os produtos argumentativos no quadro da emergência de um assunto, de um tema, de uma problemática, no final das contas. E aí não tem muita novidade em relação a outras perspectivas, né? E na perspectiva dialogal, há obrigatoriamente um proponente e um oponente, como a gente vai falar disso melhor no segundo bloco, né? A argumentação atua como um espaço de negociação. Isso é muito interessante, né? Enfatizar isso aí. Então, eu diria que um dos pilares da perspectiva dialogal, né, é que eles veem, Plantin diz isso já na sua obra de 1990, né, ele diz o seguinte, eu acho que eu vou citar literalmente: mesmo as argumentações mais complexas têm suas raízes nas trocas linguísticas ordinárias, cotidianas, né, nos discursos fortemente dependentes do contexto, que constitui assim um ponto de partida natural e eficaz. Então, é isso, a argumentação ela está em tudo, né, em todos os lugares, mesmo na padaria, quando você vai pedir um pão ali, dependendo do que aconteça, né? Então, a abordagem dialogal acredita que a argumentação não é mera questão de raciocínio, né, como a gente poderia, talvez simplificando, dizer que é na abordagem lógica. Na perspectiva dialogal, né, a argumentação é questão de gosto, de interesse, de atenção, de premissa, de contexto, no final das contas, né? Eu acho que isso é importante. Então, uma citação rápida do Grasso, né, ele diz assim, a abordagem dialogal permite analisar aspectos como os da coordenação interdiscursiva e do desenho da sua eventual progressão, né? Com forma de identificar os esquemas argumentativos aplicados, conjuntos de argumentos, contra-argumentos, análise de estratégias, né? A ideia ali é captar do analista, quando a gente se coloca como analista, é captar a história da interação e mapear os seus percursos e transformações, reformulações, deslocamentos, resistências e por aí vai. Então, palavras-chave para a gente identificar a perspectiva dialogal, né? Seria a ideia de progressão, como algo se constrói, né? E muitas vezes estrategicamente, né?
no histórico de uma interação, no percurso, que transformações vão acontecendo ali. Isso é interessante, né? A abordagem dialogal também, na abordagem dialogal, a argumentação está situada no contexto conversacional, né? E aí a gente entende contexto como lugar, tempo, a gente pode analisar identidades também, relações pessoais, crenças, aspectos institucionais. Então, o contexto conversacional inclui tudo isso, e isso é muito rico, e nada disso é levado em consideração numa abordagem meramente lógica. E o meramente aqui, repito, não é pejorativo, né? Porque a abordagem lógica, ela tem uma outra proposta, tá? Interessante também. Então, a perspectiva dialogal, na perspectiva dialogal, a argumentação está situada na interação argumentativa, né? Por exemplo, em resposta a acusações, na questão do ônus da prova, ou seja, tem que provar aquilo que você diz. Se você acusa alguém, você tem que provar isso, né? Isso é muito comum no mundo jurídico. Reações verbais perante ordens, né? Refutações. Então, essa ideia, por exemplo, de reações verbais está muito ligado ao quê? À pragmática, né? O efeito de uma interação. Então, a perspectiva dialogal também conversa muito com a perspectiva pragmática, né? A partir dos efeitos de alguma coisa e por aí vai. Então, é muito interessante, né? E a perspectiva dialogal ainda, nesta perspectiva, a argumentação está situada na dissonância, né? De dois discursos cujo confronto pode originar alguma progressão. Então, olha que interessante, né? 3 termos-chave aí para a gente enxergar um pouco mais claramente a perspectiva dialogal, né? Contexto conversacional, interação argumentativa e dissonância, tá? Isso é bem interessante para a gente entender. A abordagem dialogal ainda, só um minutinho. Na abordagem dialogal, a argumentação decorre não apenas do nível discursivo, mas da sua articulação com o nível metadiscursivo. E isso é muito interessante, né? Esse nível metadiscursivo, porque, vejamos, a gente falou da perspectiva lógica, né? A perspectiva lógica, ela não se preocupa nem um pouco com o metadiscurso, né? Que é o que envolve o contexto, o que está nos bastidores, por exemplo, de todo um raciocínio. Na perspectiva lógica, tudo deve estar exposto, todas as etapas do raciocínio, né, para se chegar a uma conclusão. Na perspectiva dialogal, na abordagem dialogal, né, esse nível metadiscursivo é muito interessante, que pode ser descrito, né, de diversas formas, né? Pelo contexto, pelo que está por trás daquilo que você fala, ou ao lado daquilo que você fala, que pode ser, por exemplo, numa perspectiva realmente dialogal, pode ser mensurado por um tom de voz, por exemplo, né? Por uma hesitação, por uma repetição enfática, né? Por um gaguejamento estratégico, né? Então, tudo isso está ligado a nível metadiscursivo, de alguma forma, né? De análise. Então, na perspectiva dialogal, se você se atém basicamente às cadeias de raciocínio, você terá uma análise fragmentada, na verdade, né? E aí é uma crítica da perspectiva dialogal à perspectiva lógica. Isso fica claro, né? Tá? Isso não quer dizer que a perspectiva lógica não seja importante, mas para quem, né, trabalha a abordagem dialogal, existe é fragmentado, no sentido de incompleto, na verdade. Por quê? Porque numa análise meramente da cadeia de raciocínios, premissas, conclusão, por exemplo, né, você não tem uma visão do todo, né? Você tem ali um retrato estático de alguma coisa que se move, na verdade, e é bem interessante porque na interação argumentativa, né, segundo Grácio, segundo Plantin, segundo outros autores, é sempre possível que algo novo venha a ser acrescentado e modifique toda uma interação, uma relação argumentativa. Isso é muito interessante, né? Então, eu diria que a perspectiva dialogal, ela tenta captar, né, com suas anteninhas, o que é metadiscursivo e que pode ser relevante numa argumentação.
a abordagem dialogal ainda, né, as questões relevantes, né, numa teoria geral que tem por meta trabalhar dialogalmente, vamos dizer assim, né, é perceber, no final das contas, de que maneiras, né, em interações concretas, um elemento qualquer pode ser considerado um argumento. Então é interessante porque, por exemplo, o próprio Plantin, ele não define argumento, na verdade, né? Como a gente viu no começo da nossa conversa, a própria definição de argumento é problemática já, na verdade, né? A gente vê normalmente a definição de argumento como aquilo que leva alguém a fazer alguma coisa, ou seja, ideia de persuasão, mais retórica, né? Na perspectiva retórica. Viram como foi importante a gente fazer esse panorama de lógico, retórico, dialético, porque a gente vai o tempo todo estar olhando para trás para tentar entender onde a gente está. Então, eu não diria uma grande diferença, mas já uma idiosincrasia, uma peculiaridade da abordagem dialogal seria essa: perceber através de que maneiras, em interações concretas, há elementos a que é atribuído um valor argumentativo. Isso é muito interessante, né? Numa análise, não sei se eu vou conseguir mostrar, porque eu vou apresentar pequenos excertos de análises, mas eu acho que a gente vai conseguir enxergar um pouco isso na prática daqui a pouco, né? Então, importa não apenas palavras, né, mas a imagem, formas não verbais, né, nesse contexto teórico. Então, o espectro, né, do que possa ser uma argumentação alarga-se consideravelmente na abordagem dialogal, porque eu vou além da discussão, do que seja um raciocínio, na verdade, de como ele se encadeia, né, tá? Mas tudo pode adquirir um valor argumentativo ali, né? Então isso é muito interessante. Então, segundo Plantin, é importante numa análise tentar percebermos o que se procura fazer funcionar como argumento e o que revela ter ou não força argumentativa no desenrolar de uma argumentação, né? Tá? Então, é uma palavra-chave também, um delineamento, vem de novelo, né? Como você desnovela, não sei se esse termo existe, um argumento, né? Então, essa construção ela é importante, na verdade, no final das contas. E aí, né? Na abordagem dialogal, o díptico argumentativo, ele é obrigatório. O que seria um díptico argumentativo, né? Um discurso e um contradiscurso, no final das contas. E aí nenhuma novidade, porque Aristóteles já falava isso, né? De alguma forma, tá? Mas o mais interessante é que na perspectiva dialogal, não se limita uma análise a tentar buscar o díptico, né? Você pode, por exemplo, analisar outros aspectos, como eu vou tentar mostrar rapidamente nas análises, né? Por exemplo, a gente nem sempre argumenta para ganhar um debate, como no caso da argumentação heurística, né? Mas a gente, como eu já falei rapidamente, a gente pode argumentar para reforçar valores, na verdade. Mas se a gente parar para pensar, vai sempre existir um díptico argumentativo, porque se eu quero reforçar o valor A, esse valor A, ele só existe em detrimento de um valor B, né? Tá? Vou dar um exemplo ligado a eleições. Se eu votei no candidato X, geralmente tem pelo menos 2 candidatos, né? Então são 2 perspectivas aparentemente diferentes. Se eu estou no território de A, eu vou o tempo todo reforçar aqueles valores, né? Eu vou buscar argumentos, né? Mas a gente sabe que mesmo que eu não tenha um representante do B ali, eu estou reforçando valores em contraposição a uma outra coisa. Então aí, de alguma forma, indiretamente existe um díptico, né? Tá? Então esse é um pressuposto da perspectiva dialogal. E aí, né, a gente entra numa discussão bem interessante, que é o aspecto descritivo e normativo da abordagem dialogal. Então, para o Plantin, por exemplo, né,
embora assumindo uma atitude essencialmente descritiva, porque é isso que o analista faz, né, na abordagem dialogal. Grasso fala sobre Plantin. As investigações de Plantin dão um novo fôlego aos estudos da argumentação ao valorizar um ponto de vista interacional, no final das contas. E eu concordo, e no meu trabalho eu já abordei isso, né? Eu vou falar um pouquinho mais dele, porque eu também me situo, pelo menos nesse trabalho, não sei se para todo sempre, né? Eu gosto de passar por abordagens teóricas, mas no meu trabalho que eu vou apresentar aqui, eu deixei claro porque eu me coloco na abordagem, na perspectiva dialogal, né? Então, esse largo espectro, né, da investigação, a partir da perspectiva dialogal, né, não vem a partir de uma definição, como a gente já viu, de argumento, né, mas ela se constrói, né, nas interações. Eu vou falar um pouco mais disso. Então, tentando olhar as três perspectivas sobre as quais falamos há pouco, né, a perspectiva dialogal, ela de certa forma vai além das três abordagens, né, tá? Porque ela não se preocupa apenas com a recepção, com as teorias da recepção, na verdade, as teorias da enunciação, né? Por exemplo, para as teorias da enunciação de um modo geral, a interação é considerada simplesmente como uma forma marginal. Isso tem mudado, né? Mas não tão centrada na bilateralidade de vozes, né? Então, a perspectiva dialogal, ela tenta ir um pouco além disso, e além da enunciação meramente, né? Tá? Ou simplesmente tentar entender o que gerou a persuasão, por exemplo, né? Então, a perspectiva dialogal, ela quer ter uma visão do todo, mais ampla, né? E isso é bem interessante, na verdade. Então, a gente vê que a abordagem dialogal, né, e aí eu vou tentar já fechar esse primeiro bloco, porque, como eu havia dito, aqui eu estou trabalhando os fundamentos, né, assim, eu diria que os pressupostos, né, da abordagem dialogal. Então, eu poderia dizer, já para tentar encerrar esse primeiro bloco, né, que, e eu vou citar alguns trechinhos aqui, tá? Então, em suma, se quisermos falar em termos técnicos, as grandes questões de argumentação não são as de inventariar técnicas discursivas ou esquemas argumentativos, cuja importância não negamos. Quem é esse nós? Grasso. Esse é um trecho da obra de 2012 dele que está na referência bibliográfica, né? Mas a busca de uma perspectiva dialogal é de perceber como perspectivas se desenham no modo de tematizar assuntos, né? Interessante, ou seja, o mais importante ali é tentarmos entender, nós como analistas, tentarmos entender como perspectivas antagônicas num díptico argumentativo se constroem ou trabalham juntas ali, né? No final das contas, problematizadamente, no final das contas, né? Por quê? Porque nós temos perspectivas diferentes, antagônicas, né? E como essa química se dá, na verdade, no momento de conflito de opiniões, por exemplo, né? Como acontece no mundo jurídico, porque a gente sabe que no mundo jurídico eu preciso sempre de A e de B, das duas partes, do autor e do réu. Se não houver autor e réu, não tem como ir para a justiça, né? Então eu acho que a perspectiva dialogal trabalha como fundamental essa, né? A existência desse antagonismo, e isso eu acho que é comum a praticamente todas as definições, podemos dizer assim, de argumentação. Mas talvez o diferencial, né, no alicerce, nos fundamentos da perspectiva dialogal, seja essa problematização, como ela se dá, né? Como ela é costurada, como ela é continuada numa argumentação. Então, para encerrar, eu diria que na perspectiva dialogal, a questão não é apenas saber avaliar argumentos,
catalogar argumentos, catalogar falácias, né? Dizer, apontar argumento e contra-argumento, como a gente faz naqueles joguinhos, naquelas brincadeiras pedagógicas muito interessantes, de fazermos tribunal de júri, né, na sala de aula com os alunos. Olha, você vai defender a Capitu, você vai acusar a Capitu, né? Tá correto, né? Mas a ideia não é simplesmente sair contando quantos argumentos você usa para defender a Capitu, tentar mostrar qual foi o argumento mais forte, acachapante, que destruiu o outro. Isso faz parte, nada é excludente aí, mas pelo menos na minha forma de entender a perspectiva dialogal, né, de problematizar, de pensar essa perspectiva, que não tem nada fechado, isso está muito claro para vocês que estão me ouvindo, a gente está tendo uma conversa aqui, né? Então, assim, é tudo muito dinâmico, né? A gente está falando dos fundamentos, eu acho que dificilmente eles vão mudar, mas a gente sabe que é tudo muito dinâmico. Então, assim, eu não estou trazendo para cá regras, né? Mas quando a gente fala em fundamentos, eu acho que a contribuição da perspectiva dialogal é essa. Não é só contar argumentos, ver qual foi o argumento mais forte, o argumento mais fraco, né? Mas observar ou ver como as perspectivas em confronto, né, se delineiam nesse jogo, né? Nesse jogo que pode ser elístico, na verdade, mas, sabe, eu vejo um pouco como placas tectônicas, né? Às vezes causa um terremoto ali, mas de repente a coisa se resolve ou não se resolve. Também uma outra perspectiva, uma outra diferença, uma peculiaridade da perspectiva dialogal é isso. Não necessariamente você busca solucionar um problema, a gente vai ver isso daqui a pouco, eu não vou antecipar, né? Mas eu acho que essa imagem tem que ficar, né? De como duas perspectivas são construídas a partir de uma questão.